Bom dia, meus irmãos. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1b. Este foi o pedido feito pelos discípulos a Jesus e deve ser o desejo de todo homem e mulher, servo do Senhor, que quer crescer espiritualmente. Esse deve ser o desejo da Igreja Batista da Glória. Durante este trimestre, nós começaremos hoje uma série de lições sobre a doutrina da oração. Será uma oportunidade singular nas classes de jovens e adultos de crescimento para todos que participarem. Mas será também um momento de reavaliarmos os nossos conceitos sobre oração. Coube a mim a responsabilidade de fazer este primeiro estudo. E eu gostaria muito de agradecer à liderança da Escola Bíblica Dominical pelo convite. Me sinto lisonjeada, mas sei da grande responsabilidade que é transmitir os ensinamentos do Senhor. O autor dos estudos deste trimestre é o pastor Neumer Loureiro Pinto Correia. Ele é pastor da Igreja Batista na Orla de Niterói, no Rio de Janeiro. Um grande servo de Deus que tem sido usado por ele para transmitir a sua palavra. Os estudos da Escola Bíblica Dominical nos oportunizarão aprender sobre o que é oração, o valor e o significado da oração para as nossas vidas, a origem, o contexto, a doutrina da oração. Nos mostrará exemplos de homens de Deus que oravam. Vai nos mostrar também a eficácia da oração na vida da igreja hoje. E nós discutiremos também ao longo do trimestre os aspectos positivos do ministério da oração na vida da igreja e as possíveis distorções que este ministério tem sofrido ao longo do tempo que vivemos. Não perca esta oportunidade de aprendizado. Todas as classes da escola bíblica têm crescido e têm se reunido mesmo durante este período de pandemia. Se você ainda não está participando de uma das classes, converse com seu professor, procure saber os horários que a sua classe vai estar reunida. Será uma oportunidade muito especial para a sua vida. O que é oração? Você já parou e se fez esta pergunta? A oração é tão natural para algumas pessoas que não necessita nem de uma explicação teológica, mas para outras, a oração precisa ser revalorizada. Existem crentes que ainda mantêm dúvida a respeito da eficácia da oração ou mesmo da sua necessidade constante. O objetivo dos estudos deste trimestre é levar o cristão a sair deste lugar comum e se perguntar se a oração ainda faz parte da sua vida. A resposta a esta pergunta poderá modificar em muito a sua vida. E não somente modificar, mas dar um novo significado à oração. Pode mudar o seu modo de orar. Você sabia que a oração é relacionamento pessoal com o Pai? Eu acho muito interessante quando eu pego o celular e faço uma ligação de vídeo para os meus irmãos que moram em outro país. Eu os vejo no momento exato, com total nitidez. O telefone não tem um cabo, não tem nada, mas eu consigo vê-los. Eu não consigo entender. Então, não me pergunte como é possível milhares de pessoas falarem ao mesmo tempo, em línguas diferentes, e Deus ouvir e atender. Eu também não consigo compreender, mas Deus é maior que o meu entendimento. A palavra de Deus diz que Ele tudo vê, Ele tudo ouve. Ele ouve a sua oração, Ele ouve a minha oração. Ele responde à sua oração, Ele responde à minha oração. Mesmo sem que eu entenda o funcionamento da oração, ela continua sendo eficaz. Ela continua sendo o meu canal, o seu canal para falar com Deus. O salmista, no Salmo de número 139, diz o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces.
Tu conheces de longe os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda em mim palavras, tu de longe tudo conhece. Para onde irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Nós não conseguimos fugir da face de Deus. Então cabe a nós nos ligarmos a este Deus através da oração. A oração verdadeira reúne o ser humano pequeno, finito, a um Deus completo e perfeito, que está pronto a nos ouvir, nos atender e cuidar de nós. O Salmo 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que visites? Pouco menor o fizestes que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes como ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu pusestes tudo debaixo dos seus pés. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Este Deus grande, este Deus criador, está pronto para falar conosco, está pronto para se relacionar conosco. Cabe a nós tomarmos a atitude de nos aproximar dele, através das orações e das súplicas. E estas orações precisam ser feitas de acordo com as orientações de Jesus. Porque Jesus nos deixou o modelo principal. Ele nos deixou o exemplo. Orai com o coração. O nosso coração é a fonte dos nossos sentimentos. E Jesus nos ensina a orar. E ele diz que nós devemos orar porque os céus vão se abrir. Diz a palavra de Deus o seguinte: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Mateus 11, 9 e 10. O verbo pedir significa solicitar, suplicar, rogar, implorar. A oração precisa ter muito mais do que um contexto de um pedido. Ela precisa ser uma súplica que vem direto do coração do homem para os céus. Ela precisa ser um rogo, ela precisa ser um momento em que nós nos colocamos inteiramente diante de Deus. A oração não pode ser uma vã repetição. Nós precisamos saber que os céus só serão abertos quando nós suplicarmos, quando nós rogarmos, quando nós implorarmos de todo o nosso coração. Jeremias diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração verdadeira é aquela que parte do coração do homem diretamente para o coração de Deus. Além de ser um momento em que o homem se debruça diante de Deus, nós precisamos separar um tempo e um lugar para orar. A lição de hoje da Escola Bíblica Dominical traz um conceito sobre oração fantástico. E este conceito vem atrelado à questão do tempo. O autor da lição diz que nós precisamos tirar um tempo intencional, nós precisamos querer tirar tempo para orar. Nós precisamos separar um tempo, nós precisamos nos concentrar para que a oração seja realmente um momento de relacionamento com o Pai. Muitas vezes nós fazemos orações corridas, orações por mero hábito. Mesmo às vezes orando por hábito, orando de forma errada, o nosso Deus nos ouve. E Ele precisa estar perto de nós. E nós precisamos sentir que Ele está conosco. Agora o homem precisa lutar para vencer os empecilhos que nos afastam de Deus. Nós precisamos lutar contra Satanás. Porque, na verdade, Satanás não quer que oremos.
A lição do próximo domingo, a segunda lição, diz que o pecado foi que nos afastou de Deus. Porque no início, quando Deus criou o homem, lá no Éden, nós lemos no Gênesis que Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a terra e o homem e Deus conversavam livremente. Havia um relacionamento íntimo entre Deus, o Criador, e o homem, criatura de Deus. Mas com o pecado, a queda, muito mais que qualquer outra coisa, trouxe um rompimento, trouxe um afastamento do homem de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Satanás não quer que nós tenhamos tempo para oração. Satanás não quer que nós estejamos em oração. Nós precisamos lutar. Nós precisamos criar o hábito de estar perto de Deus. Nós precisamos separar um lugar para estarmos perto de Deus. Jesus nos deixou esse exemplo. Veja o que diz lá em Marcos 1,35. E levantando-se pela manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu para um lugar no deserto e ali orava. Jesus nos deixou um exemplo. Ele saiu bem cedo. Ele foi para um lugar deserto e ali ele orava. Lucas também cita da mesma maneira em Lucas 5,16. Retirava-se para lugares desertos e ali orava. Você tem o seu lugar de refúgio para oração? Se você não tem este lugar, escolha hoje. Comece a partir de agora. Separe um tempo, defina um lugar para que seja o seu lugar de oração, o seu tempo de oração para com o Senhor. Mas além de orar com o coração, separar um tempo e um lugar para oração, nós precisamos permanecer humildes durante e diante do nosso Deus. Mateus diz que Jesus orava e ele nos demonstra uma grande humildade durante a sua oração. Veja o que diz em Mateus 26:39. E indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizia: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus era o Filho de Deus, mas ele era humilde para entender que os planos de Deus são maiores do que os seus. Querido irmão, você precisa orar com o coração, você precisa separar um lugar para orar, você precisa tirar tempo para orar, mas você precisa estar consciente que nem sempre a resposta de Deus será aquela que você gostaria. E você precisa ser alguém humilde para entender que os planos de Deus são maiores que os seus. Jesus sabia o que estava por vir. A cruz era o que estava por vir. Jesus não queria a cruz, mas ele sabia que precisava cumprir a determinação do Pai. Muitas vezes nós oramos e queremos que Deus faça o que nós queremos. É a nossa vontade, é o nosso desejo. Por isso, nesta manhã eu gostaria que você entendesse, que todos nós entendêssemos que oração precisa vir atrelada à humildade. Eu preciso entender que nem sempre o que eu quero é o melhor para mim. E Deus sabe de todas as coisas. Além de humilde, Jesus se submeteu à vontade do Pai. Nós precisamos orar, mas precisamos nos submeter à vontade do Pai. Veja o final do versículo. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus foi à cruz, Jesus se sacrificou por nós, mesmo orando e pedindo que, se fosse possível, a cruz fosse passada por ele. Nós precisamos também nos submeter. Você já disse isso a Deus? Não seja como eu quero, mas como tu queres? Você já falou de coração? Você já finalizou a sua oração com essa expectativa? Porque essa expectativa demonstra em nós submissão àquilo que Deus tem para mim. Sabe por quê? A tempestade vem. Os problemas sempre chegam.
e nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. A oração precisa estar atrelada à fé. Nós precisamos orar com o nosso coração, mas nós precisamos ter fé que o nosso Deus vai nos dar a resposta que precisamos. Veja o exemplo de Jesus dado lá em Marcos 2:44. E posto em agonia, Jesus orava mais intensamente. Diante do problema, diante da dificuldade, Jesus orava mais intensamente. Orar mais intensamente significa orar em maior quantidade, orar com mais fervor, se debruçar em oração sabendo que a solução vem de Jesus. Esta é a resposta para cada um de nós diante da tribulação. A tribulação pode nos trazer crescimento. O problema, a dificuldade, a tempestade pode nos aproximar do nosso Deus. Por isso, nós precisamos saber que a oração é o nosso elo de contato com aquele que pode trazer a solução. Lá no livro de Marcos, nós lemos no capítulo 5, no verso 36, Jesus falando a um dos líderes da sinagoga: não temas, crê somente. Mas este ensinamento pode ser atribuído a nós também. Não temas. Não temas com os seus problemas. Crê somente. Creia que Deus pode trazer solução para a sua vida. Creia nas promessas de Deus. Creia que Ele vai dar resposta a você. Sim, a você. Com todas as suas dificuldades, Ele olha para você. Ele conversa com você. Oração significa falar com Deus, relacionar-se com Ele, estar perto de alguém que nós amamos. Finalizando, Jesus nos ensina que a oração é parte fundamental do relacionamento saudável com Deus. É uma amizade, é uma aproximação entre duas partes. Requer conversas constantes. É uma companhia agradável, um amigo para andar juntos. O próprio Cristo dizia que Ele e o Pai eram um só, demonstrando a importância de um relacionamento com Deus. Precisamos estar em oração para estarmos perto do nosso Deus. Orar é estar na presença de Deus, em sua companhia. É assim que o crente se fortalece. É assim que o crente é guiado por Deus. Orar é uma necessidade da alma. O crente que não ora está sempre aflito, sempre em dificuldade. Mas o crente que ora está sempre pronto a ouvir e a sentir a presença de Deus. Deus nos fortalece, Deus nos capacita para passar por todas as lutas. Ele mesmo disse: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois a todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-vos-á. Jesus nos deixa a orientação mais eficaz para apresentar respostas às indagações humanas. Pedi. Você pede, o Pai dá. Você busca, o Pai mostra o caminho. Você bate, o Pai abre. Nem sempre como eu quero, mas certamente como eu preciso. Que Deus possa abençoar a sua vida e que este trimestre possa te aproximar em oração deste Deus que tudo pode. Amém.